Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus único, incomparável, Ele vive está, vivo está em nós. Ele reina, Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre nós. Deus eterno,
Deus único, incomparável. Ele vive, ele vive. Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive. Muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Primeira Igreja Batista em Oiticica. E olha, e que domingo, ainda estamos na metade, né? Estamos aí no dia 174 da nossa leitura diária na Bíblia, são 366 dias, encerramos em 31 de março, não quer dizer que a gente não vai ler mais a Bíblia, claro, né? É um projeto, né? Que não contava com a pandemia. Então hoje até era uma das ideias, né? Termos uma transmissão diária, 15, 30, 20 minutos, estourando meia hora, com entrevistas, nos capítulos do dia, para lembrar a você ser uma ferramenta a mais aí, né? Mas a gente até vai trabalhando aí as ideias, né? E vamos aí caminhando, né? Um dia de cada vez, como nós aprendemos aí, tá bom? Boa tarde a todos. Olha, o chat está aberto para você se identificar, né? E lembrando que daqui a pouquinho, às 19 horas, teremos o nosso culto no prédio da igreja, com a transmissão pelo YouTube, né? Falando ali, louvando ao Senhor, orando. E é claro, já antecipando, né, o livro de Provérbios, que é o livro da semana, e aguardando aí tudo aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então, pode você estar à vontade para dar o seu boa tarde aí, se identificar, né? Conversar com os irmãos aí que estão no chat, né? Com você também, queridos. Então, nós temos aqui algumas comunicações. Então, como eu já disse, nós estamos encerrando hoje, 37 a 42. Daqui a pouco nós vamos comentar, né? E já começaremos a semana lendo amanhã, já segunda-feira, Provérbios. São menos capítulos, são capítulos, mas assim, cada versículo é uma mensagem. Vocês imaginem escolher um versículo só em tanta riqueza de provérbios, né? E também esse é o desafio, tá bom? Lembrar também que daqui a pouquinho, como eu já lhe disse, é o nosso culto da noite, 19 horas, com a transmissão pela internet. Você é o nosso convidado para estar no prédio, dentro dos protocolos ali, todos de cuidado, né? E é claro, nós não temos muitas vagas, temos 50 vagas, elas forem preenchidas, as pessoas vão ficar lá de fora, então chegue cedo, respeite ali as orientações, né? E para que possamos estar cuidando. Algumas igrejas, recebi ontem, né, um comunicado da PIP de Campo Grande, uma grande igreja aqui, que tem pessoas assistindo o culto, então está cancelado, alguém lá com Covid, frequentando o culto, então isso é normal, tá bom? Uma igreja fecha ali, olha, por enquanto vamos aguardar. Se alguém mais ficou contaminado. Então, aí é o cuidado. Aí o pastor Carlos Elias, um grande homem de Deus, com a sua liderança unida, trabalha muito bem aí. Então, fica aqui, então, o nosso apelo aqui, né, a
está cultuando a Deus, venha, né, os idosos acima de 60 anos e as crianças abaixo de 12 anos em casa, assistindo, né? Quem está com alguma comorbidade, isso se refere a todos, né? Para que possamos estar aqui cultuando ao Senhor e você em casa poder assistir. Não temos ainda uma qualidade de imagem muito grande, mas estamos caminhando. Então, nós estamos lendo a Bíblia, né? E eu sempre gosto de mencionar isso aqui para você. Nós estamos terminando o terceiro trimestre. Deixa eu colocar para vocês verem aqui, né? A Igreja Missionária integra os convertidos e hoje fechando o livro de Jó. A integração da família os conduz a matriz. Tivemos a aula da EBD pela manhã, tivemos o culto maravilhoso, missionário pela manhã, né? E hoje também, dia 20, né? Dia 20, também é aniversário da nossa irmã Rosilda, a mãe da nossa missionária, né? Wiki. E estamos agradecendo a Deus. E amanhã a Vitória, que é sua filha, a nossa missionária, estará falando ao vivo amanhã à noite, tá bom? Segunda-feira, juntamente com a Alice. Tem uma surpresa amanhã, mas como é surpresa, só quem assistir vai poder ver, né? Uma boa surpresa amanhã. Depois que a surpresa acontecer, eu vou dizer. Mas é alegria, meus irmãos, de servir ao Senhor. Então, parabéns à irmã Rosilda. Feliz aniversário aí, não é? E nós estamos aqui avaliando, né? Orem pelo pastor Ricardo, ele continua com dores, tratando, né? E ontem fez o exame e seja oração. O médico acha que ele precisa operar, então esteja aí em oração, para que a vontade de Deus seja feita, né? E estamos aguardando aí notícias desta cirurgia, tá bom? Então continue orando aí pelo pastor Ricardo, o homem de Deus, pela Amélia, pelas meninas. E assim, a Letícia, ela é muito carinhosa, é a mais nova dele. Ela, sabendo que o papai está doente, toda hora ela vai lá dar um beijinho no pai, leva lá um sorvete, né? Ela está cuidando do pai dela dentro do jeito, né? Eu falei, cara, aproveita aí, né? Isso é um privilégio aí, né? Então, que Deus a todos esteja abençoando também, né? Nesse sentido aí, tá bom? Então, um abraço aí a todos, né? E nessa tarde aí. Então, vamos à leitura do dia, então, a meditação primeiro, né? Hoje, 20 de setembro, nós estamos fechando o livro de Jó, amanhã já vamos ler Provérbios 1 a 4. E hoje os capítulos 37 a 42, que é o comentário do dia. E o último versículo que eu separei para a nossa meditação, Jó 42, 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E essa é a grande conclusão de Jó, né? Não é questionar a Deus, não é reclamar. A conclusão de Jó é: me rendo ao Senhor. Eu me rendo. A irmã Iraci cantou ontem, né? Me rendo, né? Aquela música tão gostosa com seu filho. Então, arrependimento. Essa é a nossa postura diante de Deus, específica. Na conclusão da releitura de Jó, lemos sobre a interferência e refutações de Eliú, né? É a conclusão de ontem, né? Na leitura, na conclusão de Eliú. Também vemos dois debates de Deus com Jó. Nós vamos ler daqui a pouquinho alguns versículos, é claro, não dá para ler tudo, né? E sua confissão e arrependimento, glórias a Deus. E é essa a nossa postura, não é de, poxa, Senhor. Não, é Senhor, eis-me aqui, me perdoa, Senhor, me arrependo, me humilho diante do Senhor. Não é questionar a Deus. Questionamento é permitido, claro, Deus, ele é Deus, ele quer que você fale. Mas a gente precisa entender a Deus, né? O livro termina com o livramento de Jó e sua restauração. E é claro, com a certeza que Deus é soberano e sempre sabe o que faz. O verso de hoje aponta para a nossa resposta diante de Deus. Qual é a nossa resposta? Arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Aprendemos muito com o sofrimento porque ele tritura o nosso ego, né? Humilha a gente, nos leva a nos render diante de Deus, acaba com as nossas forças. E às vezes é a única maneira que Deus ele usa, sem interferir no nosso livre-arbítrio, de mexer com a gente. Somente um coração duro não se rende ao Senhor, né? Quando um convertido deseja ser membro de uma igreja, ele deve ser orientado na verificação de sua conversão e que deve ser integrado com o alvo de amadurecer espiritualmente. E que o sofrimento é real e necessário, ou seja, é a melhor escola para amadurecermos o sofrimento. A quebrar o nosso eu, quebrar nossas manias, quebrar o coração de mármore duro. E aí uma pergunta profunda: você deseja ser matriculado na escola do sofrimento e maturidade espiritual?
é a grande matrícula, né? Então, que Deus a todos abençoe. Nós vamos orar no final, né? Mas eu quero agradecer a todos que têm partilhado da palavra de Deus nessa campanha de missões nacionais e temos orado, né? Daqui a pouquinho, então, teremos a transmissão do culto às 7 da noite, direto no nosso prédio, tá bom? E você poderá acompanhar ali, né? Claro, se tiver algum problema de energia elétrica ou internet, nós teremos alguma dificuldade, mas a palavra de Deus vai sendo anunciada também. Então vamos aos comentários do dia, então, né, os capítulos de hoje. E como eu disse, é uma transmissão mais curta, porque o que eu fazia antes? O culto, né? Mas como já temos culto manhã e noite, e a EBD, então, já ocorreu. Então, quando voltarmos, por exemplo, o culto de quinta-feira, né, então o culto de quinta-feira ele já o será um culto ali, então já não teremos também naquele dia ali somente os comentários. E assim vai. Também no momento em que as atividades da igreja ficarem mais espaçadas, com mais participações. E se porventura ocorrer de alguém pegar, ou mais alguns irmãos pegarem Covid, né? A gente para os cultos para ver aqui também, aí volta as transmissões também diárias aí. Então vamos então às minhas anotações, né? Vamos então recapitular o que nós vamos ler, tá bom? Antes, vamos recapitular, não, vamos capitular, digamos assim, né? Então no 37 nós paramos, né? E no final do 37 é a conclusão de Eliú, né? Ou a quarta fala para alguns, mas para mim é a conclusão. Eliú vai lembrar de Jó, a grandeza de Deus. E aí a partir do 38 nós temos o livramento de Jó. A primeira controvérsia de Deus com Jó, né, do 38 ao 40, Deus questiona Jó à luz da esfera da criação, à luz do reino animal, e demanda as perguntas de Jó. Jó dá a primeira resposta, curtinha diante de Deus. Vem a segunda palavra de Deus, segundo desafio de Jó, já no 40 também. Deus diz a Jó para salvar-se de si mesmo. Deus compara o poder de Jó com o do hipopótamo, né? O behemote. Deus compara o poder de Jó com o Leviatã, são animais que nós cremos, né? Muitos acreditam. Tem os dinossauros, né? Alguns que sobreviveram, né? Naquele tempo. Nós estamos no tempo de Abraão ainda. Né? Estava aí, no caso, aí, depois do dilúvio, alguns sobreviveram, né? Ou, de alguma forma, tem uma relação com a água, né? Tanto o hipopótamo como o Leviatã poderiam viver debaixo d'água. E a gente pensa que os peixes não morreram todos, né? Só tinha água, né? Na segunda resposta de Jó a Deus, já no 42, Jó confessa sua falta de entendimento, Jó se arrepende de sua rebelião, e aí ele ora pelos seus amigos e é restaurado. A gente muito só lembra da restauração de Jó, né? Mas tem que entender isso aí, dessa compreensão. Então vamos ali ao 37, então. Nós vamos caminhar, então. Aí o Eliú está concluindo. Diante disto, meu coração treme e salta do lugar, né? Ouço atentamente o trovão de Deus e o estrondo que sai da sua boca. Então, ouvir a Deus é sempre um desafio em qualquer momento. Mas na hora do sofrimento é maior ainda, não é? Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Ele diz a neve, né, caia sobre a terra e o aguaceiro sejam fortes. Então, o Eliú está relatando ali, né, a Jó, quem é Deus, né, a graça de Deus. E tudo isso ele faz vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia, né? Deus é perfeito em conhecimento, ele diz então para Jó, dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus, né? E isso daí é muito importante a gente entender agora isso, né? Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? É importante, né, esse entendimento aí, né? Você cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul. Será que você pode ajudar a Deus a ajudar a estender o firmamento que é sólido como o espelho do metal fundido, né? Ele vai dizer ainda, né? Será que alguém deveria contar a Deus o que eu quero falar com ele? Se eu fizesse isso, seria devorado, né? Então, quanto ao Todo-Poderoso, Jó, não o podemos compreender. Por isso que é fé, meus irmãos. A fé não é aquilo que eu entendo, a fé é aquilo que eu creio, que eu descanso, eu confio.
Muita coisa você não vai conseguir explicar e não é objetivo entender, é confiar, não é? Já pensou você que é casado, tudo que você fala, o que a esposa fala, fica questionando. Tem uma hora que fala, chega! Ou você confia ou não confia, ama ou não ama. E essa é uma relação com Deus de desconfiança. Deus, eu não entendi, o Senhor é justo, para de reclamar, ama Deus, confia no Senhor, adora o nome dEle. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Ele é grande em poder, né? Ele não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso as pessoas o temem e nem não olha para os que se julgam sábios, né? E aí nós entramos agora no 38, capítulo 38, que é o diálogo final de Jó, né? Agora já não é mais com Eliú, já não é mais com os 3 amigos, agora é Jó vai falar para Deus, né? E agora vamos ver a primeira resposta de Deus a Jó. Então, do meio do redemoinho, né? É interessante que o redemoinho é uma realidade que vai aparecer lá com Elias, né? Em algumas passagens bíblicas. Isso daí é um detalhe importante também. Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Né? Como diz, Deus, ó, lambada em Jó. Eu vou fazer perguntas, hein? Primeira pergunta que Deus faz para Jó. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quando eu criei o mundo, onde você estava, Jó? Quem era você? Você nem existia. Eu te criei. Quem determinou as medidas da terra, você sabe? Jó está ali. Pá, né? Oh, glória. Só Deus mesmo para quebrantar nossos corações pecaminosos, né? Onde você estava, né? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Que mais aqui, né? Eu disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, são os limites. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas, né? Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Desafio, né? Muito importante aí, não é? O que mais aqui? Eu deveria ler tudo, né, meus irmãos? Mas a gente quer que você leia, né? Aqui você tem uma referência e entenda o que está lendo. Isso é importante aqui, né? E Deus fala, responde se você sabe tudo isso, né? E o que mais aqui? Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número de seus dias, né? Deus está falando, né? Quem fez a neve? Quem abriu os canais para o aguaceiro, o caminho dos relâmpagos e trovões? Quem fez tudo isso? A chuva tem pai? Quem gera as gotas de orvalho? Né? De que ventre procede o gelo? Quem dá a luz à geada do céu? Será que você pode atar as correntes do 7 estrelo ou soltar as cordas do Órion, né? São as constelações, a Ursa Maior. Quem pode derramar a chuva? Você é capaz de derramar a chuva, né? Ele vai colocando aí. É muita coisa maravilhosa. Agora ali o reino animal, né? Digamos assim. Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leãozinhos? Né? Só pancada. Deus faz isso, meus irmãos. E glória a Deus porque Ele nos ama. Porque se fosse nos tratar do jeito que a gente merece, é fulminante. É queimando aí, né? 39, Deus ainda falando sobre os animais, né? Você sabe o tempo que as cabras monteses têm os filhos ou cuidou das costas quando dão as crias? Olha quanta coisa boa, né? Quem é você, Jó? Quem sou eu, Alexandre? Que mais aí, né? Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Responda, Jó. Que mais aqui, né? Fala do avestruz, né? Que mais aqui? Por acaso foi você que deu força ao cavalo, ou revestiu, né, o seu pescoço de crinas? É importante, né? Quem faz o gafanhoto pular? Que mais aqui, gente? Tanta coisa gostosa aqui, né? Será que é pela inteligência que você tem que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Uau, né? Uau, né?
quanta coisa boa aqui. 39, 40 agora, né? Como é importante aí nós chegarmos ao 40, né? O Senhor disse mais a Jó. Xiii, que bênção, né? Será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. E aí, depois dessa, eu tô rindo porque, gente, eu sou pior que Jó, né? Eu sou pior que Jó. Jó é top. E apanhou porque não quer dizer nada para Deus. O top entre nós não é nada diante de Deus, na sua misericórdia infinita Ele nos ama, né? Primeira resposta de Jó a Deus. Olha a resposta de Jó a Deus. Mudou agora. Sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Uma vez falei, não direi mais nada, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Não tenho argumentos mais com o Senhor. Eu não tenho nada para dizer para o Senhor. Todas as respostas, o Senhor é soberano. Deus continua falando a Jó agora, uma segunda fala de Deus para Jó. Então o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó: cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? É isso, Jó? Você pode trovejar como a voz como ele troveja? E agora, Jó? Né? Aí ele vai falar do behemoth, né? É uma tradução animal, talvez um hipopótamo. Muitos acreditam que é um grande hipopótamo, talvez é uma daquelas ideias dos animais chamados, né? Os dinossauros. Contemple agora o behemoth que eu criei junto com você, quer dizer, criei você e o behemoth, como capim, né? Então ele vai falar sobre as características do behemoth, que é um grande animal, né? Ali, como ele anda, né? Nos mares, ali, né? Nos mares, não, nos rios, né? E o Leviatã, né? A ideia do Leviatã aqui, né? Deixa eu, aqui, ó, tem vários. É o monstro Leviatã, né? Prender a língua, né? Há uma história do monstro do lago Ness, né? Que seria ali um dinossauro, né? Sobreviveu ao dilúvio, porque Abraão Jó, todos são pós-dilúvio, né? Poderia ser, sobreviveu na água, né? Consegue pescar o Leviatã? Ele vai dizer, Jó sabia do Leviatã, né? Você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Vai prender em uma corda, Jó? E aí, Jó? O que mais aqui, né? Eis que a gente se engana na esperança que tem. Não é fato que alguém cairá por terra só em vê-lo? Ninguém é tão ousado que se atreva a despertar o Leviatã, né? E aí ele diz assim: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Não me calarei a respeito das pernas do Leviatã, nem da sua grande força, nem da graça da sua compostura, né? Então ele vai falando do Leviatã, da criação de Deus. Deus vai exaltando a própria criação, né? E vai chegar lá para Jó, né? Ele vai falar sobre as pernas, né? Sobre tudo, né? O que mais aqui? Eu estou passando aqui, tá, gente? Que você já leu, né? Eu quero chegar lá embaixo, né? O Leviatã é um animal que olha para todos com desprezo, né? Porque ele é grande, né? E aí, por fim, chegamos ao último capítulo de Jó, né? Já são aí 5:30 da tarde, né? E chegamos ao último capítulo de Jó. A grande lição aprendida. Então Jó respondeu ao Senhor e disse... Aí eu tenho que ler, né? Eu tenho que me segurar para não me emocionar. Bem sei que tudo podes. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode, Senhor. Me perdoa. Tu perguntaste quem é este que sem conhecimento, né? Encobre os meus planos. Na verdade, falei do que não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escute, eu vou te falar, farei pergunta, você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia! Ó, Deus, me ensina
a me quebrantar como Jó se quebrantou. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor também diz a Elifaz, o temanita. E aí, esse que o Elifaz vai ficar quieto, ele vai ficar impune. A minha ira se acendeu contra você, contra os seus 2 amigos, por vocês não falar a meu respeito, que é reto, como meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos, 7 cadeiras, ofereçam o holocausto. O meu servo Jó vai orar por vocês. E eu aceitarei a intercessão dele, não de vocês, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito, que é reto, como o meu servo Jó falou. Aleluia! Jó errou, mas eles foram piores, foram cruéis, né? E isso aí é complicado. Então, Elifaz, Bildade e Zofar foram e fizeram o que Deus ordenou. E o Senhor aceitou a oração de Jó. E aqui o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele chorou pelos seus amigos. Como o perdão faz bem, né, meus irmãos? O Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto tinha antes. Vieram aí todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos que haviam conhecido antes, comeram com ele em sua casa. Ele tem uma nova casa, se condoeram dele, consolaram sobre todo o mal que o Senhor lhe tinha enviado. Isso é normal para o homem do Antigo Testamento. Tudo vem de Deus. Cada um lhe deu um dinheiro em anel em ouro. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, então 10. A primeira filha deu o nome de Gemima. Eu conheci uma Gemina, professora também. A segunda chamou Késia, nós temos aqui uma Késia aqui na igreja. E a terceira, Keren Apuk. Essa eu não conheço, Keren Apuk não. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança aos seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos, viu seus filhos e filhos na 4ª geração. E assim morreu Jó após uma longa velhice, né? Glória a Deus. A gente pode olhar, então se eu aceitar a disciplina, eu vou ficar rico. Irmãos, Deus tratou. Jó ficou rico, mas ele entendeu que a riqueza não era porque ele era bom, não. Porque Deus era misericordioso. Não é pecado ser rico, ser pecado é ser avarento. Que Deus abençoe, queridos. Foi muito bom ler Jó. Eu estou ainda quebrantado com Jó. Eu disse semana que estou sendo mentoreado por Jó. E tenho passado por sofrimentos que não se igualam, nem chegam 10% do que Jó passou. Mas quebrantado. E mais quebrantado estarei agora lendo Provérbios essa semana. Quanta sabedoria teremos em Provérbios lá. Tá bom? Que Deus a todos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa tarde, pela tua palavra. Obrigado pela recuperação da irmã Rosângela, Tom Pastor Ricardo nessa cirurgia, todos os enfermos. Obrigado pela vida da Ana Yamamoto. Abençoa elas, radicais, todo o projeto missionário. Abençoe o culto. Daqui a pouquinho vai começar também lá no prédio da igreja. Nos dê uma final de tarde, uma noite abençoada. E ajuda-nos, ó Pai, a sermos amadurecidos pelo Senhor em meio aos sofrimentos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos? Nós vamos encerrar, então. Eu sempre encerro com música, né? E nada melhor do que dizer aleluia, aleluia, né? Agnus Dei, encerrando, então. Que Deus abençoe. Até daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a menos de 1h30, tá bom? Às 19 horas estamos começando o culto aqui pelo canal do YouTube também, direto do prédio da nossa igreja. Deus abençoe.